Olá, alunos. Vamos então à terceira pergunta do texto da aula do dia 12 de julho de 2027. Eu vou dar uma explicação rápida na questão e subir o vídeo. Então esse vídeo seria a parte 2, se considerar o vídeo que eu gravei na transmissão lá do Google Sala de Aula. E a gente fez lá a pergunta número 1 e a 2. Agora a gente vai para a pergunta 3. Estou me achando aqui. O que são as evidências, ou quais são as evidências do aquecimento global? Os registros de temperaturas desde o século XIX mostram que a média da superfície da Terra em termos de temperatura cresceu 0,8 graus centígrados nos últimos 6 anos. Desse 0,8, 0,6 aumentou nas últimas 3 décadas, nos últimos 30 anos, então desde 1990. Também esse período dos últimos 30 anos é quando a população humana cresceu em 3 bilhões de pessoas. Quase 3 bilhões de pessoas nasceram a partir de 1990. A maior parte dessa população está na Índia, na Ásia, né? Na Índia e na China, né? Que tem sozinhas quase 2,5 bilhões de habitantes, né? A China com 1 bilhão e 300 milhões e a Índia com mais 1 bilhão de pessoas. Então, esse aquecimento global coincide com a necessidade de alimentar cada vez contingentes maior de população no planeta, que cresce numa velocidade que jamais foi vista antes na história da humanidade, da espécie humana e da civilização humana. Por que o crescimento de população está associado ao aquecimento global? Porque quanto mais pessoas para se alimentarem, para se aquecerem e se abrigarem, se vestirem, e consumirem os produtos da Revolução Industrial, mais energia se gasta. E energia é desde o automóvel, a televisão, o videogame, o celular, aquecimento nas casas, a produção de alimentos, o consumo de energia para produzir, cultivar e industrializar os alimentos. Então, quanto mais pessoas, mais a gente toca o meio ambiente, altera o ambiente em que a gente vive e precisa lidar com as consequências desse toque, é como se o ambiente respondesse à nossa ação. A gente modifica o ambiente e o ambiente nos responde com um equilíbrio alterado. E esse equilíbrio alterado pode ser nocivo para a própria população humana que luta por sobreviver numa quantidade de pessoas cada vez maiores. Então, esses últimos 20 anos que a gente já registrou, estão aí entre 2015 e 2018 no limite do que maior do que já foi produzido anteriormente na história da civilização humana. Ao redor do planeta, o nível do mar cresceu 3,6 milímetros por ano entre 2005 e 2015. A maior parte dessa mudança ocorre em razão da expansão térmica da água do mar, porque quando a temperatura aumenta, as moléculas se tornam menos densas, elas ocupam mais espaço, isso aumenta o volume total do oceano. Mas também a redução da massa de gelo nos polos tem sido considerada o principal fator nessa tendência do aumento do nível do mar. A maioria das geleiras em regiões temperadas do mundo e ao longo da península da Antártica está diminuindo. E a partir de 1979, as imagens de satélite têm mostrado um declínio dramático na extensão do gelo do Ártico. Ele está recuando, ele está tornando-se menor. E a velocidade dessa diminuição da calota polar é de 4% de redução por década. Em 2012, essa faixa atingiu seu patamar mais baixo, que é 50% menor que a média entre 1979 e 2000. A camada de gelo na Groenlândia tem passado por um derretimento recorde nos últimos anos. Se todo esse gelo derreter, isso elevaria o nível do mar em 6 metros. Ou seja, as populações do litoral dos continentes teriam que recuar, as cidades teriam que ser reconstruídas mais no interior dos continentes. E isso seria catastrófico em termos sociais, econômicos e políticos. Os dados de satélite também mostram que a camada de gelo do oeste da Antártica também está perdendo massa. E um estudo recente indicou que o lado leste da região
que não tem apresentado qualquer tendência de aquecimento ou resfriamento, pode ter começado a perder massa nos últimos anos. Ou seja, o aquecimento global ele é responsável por uma alteração no equilíbrio geral do clima do planeta. Então, ele causa mais do que simplesmente uma desertificação de todo o planeta, que seria a consequência mais grave de um efeito estufa generalizado, nós nos tornarmos como o planeta Vênus, por exemplo. Muito antes disso, de causar essa desertificação, essa esterilização do planeta, o que ocorre é uma instabilidade no clima, e isso já é suficiente para afetar as espécies vivas do planeta e as sociedades humanas. Então, os cientistas não esperam exatamente mudanças muito drásticas ao longo desse próximo século. Em alguns lugares a massa pode inclusive crescer, pode aumentar, pode ter mais frio, mais calota polar, porque o aumento da temperatura produz mais neve, por exemplo. Os efeitos das mudanças climáticas também podem ser vistos em vegetação e pastos, e incluem mudanças no ciclo de vida das plantas, como a floração antecipada ou alterações nos territórios ocupados por animais. Então, a catástrofe está na reação da fragilidade do equilíbrio das sociedades humanas em relação ao clima, porque o clima está relacionado à produção de alimentos, e as pessoas não são autônomas na produção de alimentos, as populações, em cada região do planeta. A Europa e a Ásia dependem da produção de grãos aqui na América do Sul, especialmente nos territórios agrícolas do Brasil, para poderem consumir carne de aves e suínos. Então está tudo interligado a milhares de quilômetros de distância. Uma alteração no clima no Brasil afeta diretamente as condições de vida das populações na Europa e na Ásia, por exemplo. Porque essas populações não são autônomas na sua produção de alimentos. Pergunta 4 é sobre quanto as temperaturas vão subir no futuro. Em uma análise climática lá em 2013, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, previu uma série de cenários baseados em modelagem computacional. A maioria das simulações indica que a temperatura na superfície terrestre vai subir entre 1,5 até o final do século XXI em relação a 1850. A Organização Meteorológica Mundial afirma que, caso a atual tendência de aquecimento se mantenha, as temperaturas podem subir de 3 a 5 graus até o final do século. Um patamar de 2 graus centígrados de aumento tem sido considerado há muito tempo como porta de entrada para um cenário ainda mais perigoso. Recentemente, cientistas e formuladores de políticas públicas reviram a cifra e afirmaram que o aumento da temperatura não deveria passar de 1,5 graus. Ainda assim, o relatório do IPCC, publicado em 2018, mostra que mesmo que a meta de 1,5 graus, mesmo que essa se verifique, a exigência é de mudanças rápidas, amplas e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. Só com 1,5, 1,5 grau de aumento na temperatura média no planeta. Mesmo com a redução drástica nas emissões de gases que agravam o efeito estufa, cientistas afirmam que levaria décadas para que isso fosse retirado da atmosfera e, por isso, o impacto no clima continuaria por anos sobre grandes volumes de água e gelo. Então, a última pergunta que a gente vai responder na aula de hoje é assim: como a mudança do clima vai nos afetar? Aqui há vários graus de incerteza sobre o tamanho do impacto do aquecimento global. Mas as mudanças decorrentes dele podem levar à escassez de água doce, a uma transformação radical da capacidade global de produzir alimentos, além do aumento de mortes por inundações, tempestades, ondas de calor e seca. Isso ocorreria porque estima-se que as mudanças climáticas devem aumentar a frequência de eventos climáticos extremos, ainda que seja muito difícil associar qualquer evento isolado ao aquecimento global do planeta como um todo. Cientistas preveem mais chuvas em geral, mas apontam risco de maior de secas em regiões afastadas do litoral. Tempestades e aumento do nível do mar devem levar também a mais inundações. Haveria, no entanto, alta variação desses fenômenos
ao longo das regiões do planeta. Países mais pobres, que são menos preparados e equipados para lidar com mudanças bruscas, podem sofrer mais com essas transformações. Então, há uma relação entre a mudança climática e a economia, a forma como a renda é distribuída em regiões diferentes do planeta, porque as populações sofreriam mais ou menos de acordo com a distribuição de renda. Há previsões também de extinção de animais e plantas incapazes de se adaptar à mudança rápida do habitat. A própria pandemia do coronavírus, que causa a Covid-19, ela surge porque provavelmente o nicho do coronavírus foi ocupado por seres humanos. E os animais nos quais o coronavírus existia, por pressão dessa ocupação humana, começaram a se extinguir. E assim o vírus se obrigou a se adaptar em outros animais, até chegar ao ser humano. Então essa é uma consequência clara do aumento da população do planeta e da ocupação dos territórios naturais, do bioma natural, das florestas na Ásia, por exemplo, se é que o vírus surgiu mesmo na China. Um país que se desenvolve rapidamente, né? Que cresce muito, muito rapidamente. A Organização Mundial da Saúde alerta que a saúde de milhões de pessoas pode ser ameaçada pelo avanço da malária e de doenças transmitidas pela água e a desnutrição. Você veja que esse texto foi escrito em 2019, alguns meses antes da pandemia do coronavírus iniciar. E ela está claramente ligada ao crescimento da população, ao desequilíbrio ambiental, né, e à extinção dos biomas onde os animais vivem, com seus nichos para vírus, bactérias e outros micro-organismos que podem causar doenças nos seres humanos. Com o aumento do gás carbônico emitido na atmosfera, há um avanço da captura desses gases pelo oceano, o que torna a água mais ácida. Esse processo contínuo pode representar grandes problemas para os recifes de coral no mundo, pois as mudanças na química impedem que os corais formem um esqueleto calcificado, que é essencial para a sobrevivência dele. Modelos gerados por computador são usados nos estudos das dinâmicas do clima terrestre e levam a projeções sobre as mudanças na temperatura. Esses cenários variam em torno da sensibilidade climática, a exemplo do peso de cada elemento, como o gás carbônico, no aquecimento ou no resfriamento do planeta, e mostram diferenças no modo como esses feedbacks climáticos podem ocorrer. O aquecimento global causará algumas mudanças que provavelmente levarão ainda mais aquecimento, com a liberação de grandes quantidades de metano dos gases do efeito estufa à medida que derrete o permafrost, que é o solo permanentemente congelado, encontrado principalmente no Ártico. Isso é conhecido como feedback positivo sobre o clima, ou seja, é um círculo vicioso em que, ao derreter o permafrost, se libera ainda mais gás carbônico, que vai aquecer mais ainda o planeta. E se isso se verificar, o limite de perspectiva seria a transformação do planeta Terra a ponto dele ter um clima semelhante ao clima árido de Vênus, até onde a gente sabe não existe condições propícias para a existência da vida. Feedbacks negativos podem compensar o aquecimento. Vários reservatórios da Terra absorvem gás carbônico como parte do ciclo natural do carbono. O processo pelo qual o carbono é trocado entre, por exemplo, os oceanos e a Terra. Isso acontece sempre de forma natural. Bom, até a pergunta 5, a gente está começando a se dar conta do tamanho do problema e da fragilidade do equilíbrio no qual é sustentada a existência das sociedades humanas. A gente pode ter um colapso de civilização e problemas sociais, políticos e populacionais, problemas de saúde, muito graves ao longo do século XXI e no começo do próximo século, em função dessa pequena variação para o que a gente vê no termômetro, no clima na média da temperatura global do planeta. Então, a questão aqui não é apenas que a Terra possa se tornar hostil de modo natural à existência das espécies atuais que vivem sobre o planeta, incluindo os seres humanos, mas o fato de que o atual equilíbrio que nos mantém vivos é muito frágil. Nós dependemos
radicalmente de uma concentração de oxigênio na atmosfera que gira em torno de 21%. Eu respiro 21% de oxigênio o tempo todo. Se eu não respirar essa concentração de oxigênio, eu rapidamente posso ficar doente ou mesmo morrer se a concentração de oxigênio for zero. Se eu não ingerir nenhuma quantidade de oxigênio, eu morro muito rapidamente, em poucos minutos. Então, isso é um exemplo de como o equilíbrio ambiental que permite a nossa existência no planeta, ele é extremamente delicado. E o crescimento populacional decorrente da Revolução Industrial, além de aumentar a população sobre o planeta, ele também tem como subefeito o lançamento desses gases de efeito estufa de volta para a atmosfera, através da queima do petróleo na forma de combustível e da destruição das florestas, queimadas, a produção de energia por combustíveis fósseis, todo o circuito de produção e consumo de energia que mantém a espécie humana viva nesse modelo, nesse modo de vida que é a sociedade industrial capitalista. Então eu vou encerrando por aqui esse tema, a gente vai ter mais páginas ainda para comentar desse artigo da BBC, mas esse é um primeiro momento aí de vocês olharem o texto. Vamos ver mais sobre isso nas próximas aulas. Eu vou colocar alguns artigos e algumas atividades para vocês responderem, que são bastante simples. O importante é que vocês reflitam, concebam novas ideias a respeito desse tema, percebam que isso está relacionado diretamente à vida de vocês e dos filhos e netos de vocês, né, nos próximos séculos, e que a gente precisa tomar medidas de adaptação do nosso modo de vida às condições do ambiente no planeta. Um abraço para todo mundo aí, bons estudos e até a próxima aula.